Bom dia, gente amiga. 9h30 da manhã, segunda-feira. Segunda-feira não é fácil, né, gente? Eu sou Leandro Forte, sou jornalista, falo diretamente de Brasília. Verão de Brasília, frio, chovendo. Carnaval foi mais triste do que o fim do mundo aqui em Brasília, mas é isso mesmo. São 9h30, já falei, esse aqui é o café da manhã do Diário do Centro do Mundo. Vamos começando a semana, começando a discutir as questões da semana. O Brasil continua enfiado nessa crise sanitária medonha, né? Eu tenho um amigo meu cadeirante lá em Salvador, precisou fazer uma cirurgia no rim para retirada de pedras, teve que ter uma série de problemas e teria que ficar 6 dias no hospital. Assim, ele fez a cirurgia correndo e mandaram ele para casa porque todas as alas do hospital onde ele está instalado, foram transformadas para tratamento de Covid. Né? A situação está ficando mais grave do que a gente pensava. Em Salvador já tem toque de recolher de 10 da noite às 5 da manhã. Lá em Araraquara, uma cidade modelo no combate interior de São Paulo, no combate à Covid, cidade modelo. O prefeito é do PT, o Edinho Silva, e os hospitais estão lotados e a cidade está em lockdown. E a gente continua, né? A gente continua nessa toada sem saber o que vai acontecer com esse desgoverno absoluto, esse presidente genocida, esse governo de dementes, esse ministro da Saúde que é um completo incompetente, um absoluto incompetente. Não conseguimos vacinar nem todos os profissionais de saúde, pelo contrário, né, não chegamos nem perto disso. Então começamos a semana com esse bode, né, com esse bode deitado no meio da sala e a gente não sabe o que fazer com ele porque está muito difícil, muito difícil. As eleições são só daqui a um ano, né, mais de um ano, em outubro de 2022. Não temos nenhuma perspectiva de melhoras durante o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro assim, não há nenhuma esperança em relação ao governo Bolsonaro. As pessoas, algumas mais otimistas, pensam que as coisas podem melhorar dentro dessa estrutura. Eu não vejo nenhuma possibilidade. Pelo contrário, só vejo possibilidade de piorar. De piorar. O Brasil está entregue a um desgoverno que está desmontando o Estado, quebrando o Estado, vendendo a Petrobras, fatiando o país e entregando quase que de graça para interesses estrangeiros. E a gente não tem muito o que fazer. Começa a semana pensando o que vai acontecer essa semana, né? O que esse desgoverno vai fazer contra o país essa semana para tornar a nossa vida ainda mais complicada. Bom, no meio disso tudo, a gente descobre que, de fato, quem estava financiando esses atos golpistas, né, esses atos antidemocráticos que são investigados pelo Supremo Tribunal Federal, são governos estrangeiros. Eu imagino eu não sei qual é o governo estrangeiro, porque eu estou me referindo a uma informação que saiu ontem, quer dizer, essa madrugada, do ministro Toffoli, do STF, numa entrevista à TV Bandeirantes, num programa da TV Bandeirantes. Ele disse que ele confirmou que, na verdade, esses atos golpistas, esses atos antidemocráticos, essas operações de fake news, essas operações para desacreditar o Brasil, destruir o Brasil, são financiadas por governos do exterior, são fontes estrangeiras que pagam gente como Daniel Silveira, gente como aquela Sarah Winter, né? Esses bandidos que estão vendendo o Brasil, que estão fazendo campanha contra a democracia, querendo intervenção militar. Essas pessoas são financiadas como foram em 1964 por interesses estrangeiros, notadamente pelo governo dos Estados Unidos, pelas corporações dos Estados Unidos interessadas em transformar o Brasil numa grande fazenda, numa grande plantation, que não vai ter mais indústria naval, que já não. Quer dizer, com a Lava Jato, que certamente tem uma ligação intrínseca com esse movimento,
Nós não temos mais indústria naval, não temos mais indústria de construção civil, estamos vendendo as nossas refinarias, ou seja, a Petrobras está perdendo a sua integralidade, né? Lembra que a Petrobras, a propaganda da Petrobras era de que era uma empresa que tratava da questão do petróleo do poço ao posto, né? Todo o ciclo, né, de desenvolvimento e refino do óleo passava pela Petrobras. A Petrobras está sendo completamente destruída e agora começaram a vender suas refinarias. Ou seja, a Petrobras vai ser uma empresa apenas de extração de petróleo. Vai só tirar o petróleo e todo o resto vai estar na mão de empresas estrangeiras. Essa que é a ideia. Isso é um movimento colonial, quer dizer, é um neocolonialismo. O Brasil está sendo transformado de novo em uma colônia no seu sentido mais amplo, né? No seu sentido econômico, né? De exportador de soja e de extração de petróleo, com um governo subserviente, um governo títere, um governo marionete dos Estados Unidos, que abaixa a cabeça, vende tudo que tem, reprime o seu próprio povo e deixa o seu próprio povo faminto, famélico. O gás de cozinha está chegando a R$ 120 em algumas regiões do Brasil. A gasolina a R$ 5,50, podendo chegar a R$ 6 essa semana. O litro de gasolina. O litro de diesel, quase R$ 5. Etanol, quase R$ 5. Assim, tudo isso se converte em miséria para a população brasileira, porque nós usamos a rede modal de rodovias para transportar nossos alimentos para o Brasil, para poder levar o que é plantado para a mesa do brasileiro, tem que ser feito por rodovia. Então, toda vez que aumenta brutalmente o combustível, aumenta brutalmente o preço da comida. E a comida está ficando caríssima. Quem vai ao supermercado, todo mundo vai ao supermercado, está vendo que assim, qualquer comprinha mais vagabunda do mundo dá R$ 200. E R$ 200 é o que essa gente está querendo pagar de auxílio emergencial para as pessoas que ficarem em casa durante o agravamento da pandemia. Já faz mais de um mês que morre mais de 1.000 pessoas por dia no Brasil. É um recorde mundial, né? Nós assim, estamos no fim do túnel, mas não tem luz nenhuma para a gente. Então, e agora o STF, o ministro Toffoli, fez essa revelação, que é uma revelação muito importante, que precisa ser muito bem apurada, que ele precisa dizer que interesses são esses que estão interesses internacionais, né, empresas internacionais, governos estrangeiros, que estão financiando os atos golpistas no Brasil. Não basta falar isso. Essa é uma investigação do ministro Alexandre de Moraes, naquele caso dos atos antidemocráticos, né, e da apuração de fake news, de notícias falsas que tem um envolvimento direto de grupos bolsonaristas. O Daniel Silveira, esse brucutu com cérebro de amendoim que está preso, é apenas um grão de areia nessa história. Tem muito mais gente envolvida, tem o gabinete do ódio envolvido, que é uma produção de fake news feita a partir do Palácio do Planalto. Tem esses filhos retardados do Jair Bolsonaro, que obviamente estão metidos também nessas coisas. É preciso apurar, porque tudo tem uma ligação, tudo faz parte de um grande sistema miliciano, de um grande sistema de bandidagem. Brasileiros recebendo dinheiro para pregar, para lutar contra a democracia no Brasil, fazer defesa do AI-5 e pedir intervenção militar. O STF se meteu num jogo muito bruto, conseguiu respirar um pouco com essa história da prisão do Daniel Silveira, muito bem feita na hora certa, mas, ao mesmo tempo, essa história da prisão do Daniel Silveira tirou o foco de quem deveria ser preso de verdade, que é o general Vilas Boas, que confessou em um livro, né, num documento da Fundação Getúlio Vargas, um livro, um relato que ele deu à Fundação Getúlio Vargas, de que aquele tweet que ele mandou, né, intimidando o Supremo Tribunal Federal há 3 anos, contra a possibilidade do STF votar a favor do ex-presidente Lula na questão da prisão de segunda instância, aquele tweet teria sido, segundo ele, combinado com o alto comando do Exército para poder intimidar o STF e impedir que o Lula pudesse ser candidato. Isso é um golpe. Isso é a atitude de um oficial das Forças Armadas golpista,
E é crime previsto pela Constituição Federal. E o STF é o guardião da Constituição Federal. 3 anos depois, esse assunto vem à baila. O ministro da Defesa se apressou a dizer que não é verdade, que o alto comando não participou, o que é mentira. É obviamente que o general Vilas Boas não teria feito aquilo 3 anos atrás, sem o consentimento dos seus colegas de farda. Né? Então, assim, é preciso punir. Eu sei que ele está numa cadeira de rodas, que ele tem uma doença degenerativa, mas o mau caráter dele, eu acho que continua extremamente saudável. E é extremamente importante que a justiça faça pelo menos um movimento de desagravo em relação a esse sujeito. É ele e a turminha dele, Verde Oliva, que está pregando golpe no Brasil. As pessoas esquecem que as Forças Armadas, que os oficiais das Forças Armadas são servidores públicos. São pagos pelo contribuinte. Não podem ficar pregando golpe de Estado contra a democracia. Eles são guardiões da lei e da ordem, segundo a própria Constituição Federal. E o sujeito não tem o que fazer, passa o dia todo conspirando com seus colegas do cassinos oficiais, comendo camarão, leite condensado, lagosta, se enchendo de vinho e cachaça e conspirando contra o país. Trabalhar que é bom, nada, necas de pitibiriba, né? Então, o STF, que teve uma importância negativa no golpe de 2016, lembrem-se daquele áudio, né, vazado do então senador Romero Jucá, que o golpe foi dado com o STF com tudo, né? E o STF está tendo a oportunidade de fazer uma inflexão nessa posição golpista que teve em 2016. Tem primeiro que votar, primeiro tem que se reunir para decidir sobre o HC, sobre o habeas corpus do presidente Lula em relação à sentença do triplex do Guarujá, anular aquela sentença criminosa feita por um ex-juiz criminoso, com procuradores da Justiça do Ministério Público Federal de Curitiba criminosos, que combinaram a sentença, que conspiraram, que mentiram, que manipularam, que deformaram informações e que mantiveram relações com agentes estrangeiros dentro do Brasil sem autorização do governo brasileiro. São traidores, são criminosos de lesa pátria. São criminosos. Então, o STF já tem que providenciar a nulidade desse processo e depois a nulidade do processo do sítio de Atibaia, porque essa juíza Gabriela Hart, ela não tem a menor condição de ser juíza. A menor condição. Aquele primeiro que assim, o inquérito foi todo feito pelo Sérgio Moro e os bandidos de Curitiba. Então a nulidade já é porque a parcialidade do juiz ela contamina todos os processos do qual ele participou. O fato de ter sido a juíza Gabriela Hart que deu a sentença final, naquele copia e cola ridículo, patético, pedestre, primário, uma juíza de direito que copia a sentença de outro juiz e não se preocupa nem em modificar as palavras, errou um monte de coisa. Chamou o sítio de apartamento que ela copiou do triplex, chamou o sítio de apartamento. Mas tinha que ser nulidade e demissão a bem do serviço público. Uma juíza de direito que copia sentença alheia, plagia sentença alheia, e ela foi admoestada agora de novo. Lá no TRF4, o Tribunal Regional Federal lá no sul do país, em Porto Alegre, um outro procurador falou assim, achou um outro plágio dela e disse, olha, isso não é possível. Como é que uma juíza de direito se dá o desfrute de ficar plagiando outras sentenças para não trabalhar? Isso é uma juíza de direito que teve a pachorra de chamar a atenção do ex-presidente Lula durante uma audiência. Se vocês lembram disso, ela falou, olha, se continuar nesse tom, a gente não vai se entender. Uma babaquice dessa, querendo já aparecer para a mídia, já fazer o papel de Sérgio Moro de saias. É uma ridícula. Mas é juíza de direito. Tem todo o poder do mundo, pode simplesmente definir a vida de uma pessoa, pode colocar um homem inocente na cadeia. Então, assim, a gente precisa parar e respirar, porque está muito difícil viver no Brasil. Então, assim, quem puder, né, mesmo na pandemia,
vai para as fronteiras e vai para outro lugar, porque está muito difícil viver no Brasil, está muito complicado viver no Brasil. E agora a gente descobriu, né, o STF descobriu o óbvio, tem dinheiro estrangeiro nessa campanha contra as instituições brasileiras. Ora, esse dinheiro a gente sabe de onde vem. O Deltan Dallagnol, o chefe da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, estava se preparando para montar uma fundação privada com 2 bilhões de dólares de multas dos Estados Unidos pagas, multas da Petrobras pagas nos Estados Unidos. Quer dizer, o sujeito destrói uma empresa pública, faz essa empresa pública pagar bilhões de multa para pegar esse dinheiro para ele, para fazer uma fundação privada, para juntar os bandidos deles, e era para fazer a campanha eleitoral do Sérgio Moro e deles em 2022. Felizmente isso não deu certo. Agora, continuamos nessa marcha neofascista no Brasil, continuamos num governo que tem planos explicitamente autoritários, que fala diuturnamente em armar a população brasileira e botar tudo armado, quer dizer, é uma preparação de uma guerra civil. Né? Nós temos um governo que está entregando as riquezas para o exterior, está nos transformando numa colônia, está desindustrializando o país, vendendo refinarias, nos transformando numa grande plantação de soja e de extratores de petróleo, né? Nos tornando um país famélico, de pessoas que estão passando fome, indo para as ruas com fome, porque o preço dos alimentos está se tornando impraticável por causa do aumento dos combustíveis. Estão destruindo o país, estão destruindo a soberania do país. E a gente não tem muito o que fazer, porque em plena pandemia, né, a reação nas ruas tem se limitado a essas carreatas, que são legais, são interessantes, mas, né, carreatas são carreatas, não é gente na rua, são carros na rua, né? É importante, mas são carros na rua. Não é bem o que a gente espera para poder reagir. E a nossa esperança está novamente, né, sendo focada na questão eleitoral, que é o pior dos mundos. O pior dos mundos é uma nação focar todas as suas esperanças de 4 em 4 anos em eleições, em sistemas eleitorais amplamente viciados, que podem ser facilmente manipulados, como foi em 2018, e que resultou na eleição de um neofascista, de um demente, de uma pessoa de um psicopata completamente despreparado para governar um país, ainda mais de um país do tamanho do Brasil, e que se cercou de dementes como ele, que estão transformando isso aqui num pesadelo permanente, numa piada também permanente, uma piada internacional, e a gente caminha por essa péssima trilha, começando nessa segunda-feira. E para conversar sobre esse tema, sobre vários temas, e sobretudo sobre a escalada fascista no Brasil, tem uma convidada aqui super especial, né? Que é a professora Juliana Magalhães, que é doutora e mestra em Filosofia e Teoria Geral do Direito, e é uma especialista num jurista, né? Ela como o professor Alisson Mascaro, eles são especialistas num jurista chamado Pachucanes, que escreveu fundamentalmente sobre a questão do fascismo, ainda na década de 20, na década de 30, um jurista soviético, e que tratava justamente sobre a questão do fascismo como uma ditadura do capital. Né? Pachucanes é um autor muito singular em relação à obra do fascismo, que acabou sendo assassinado naqueles processos de Moscou durante o stalinismo, mas ele deixou uma obra e que no Brasil repercute graças a pensadores marxistas como o professor Alisson e a professora Juliana Magalhães, que é que eu estou chamando agora para conversar conosco aqui no Café da Manhã do Diário do Centro do Mundo. Bom dia, professora Juliana. Bom dia, Leandro. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu agradeço muitíssimo pelo convite. Eu que fico muito agradecido pela sua presença. Eu já tinha ouvido você falar longamente num daqueles programas do Revolution, e fiquei muitíssimo bem impressionado, porque eu conheci a obra, conheci a figura de Pachucanes e passei a conhecer a obra dele, a saber sobre a obra dele, na verdade, a partir primeiro do Alisson Mascaro e depois
né, de você falando sobre isso lá no Revolution. E assim, ele mesmo me disse que você é talvez uma das maiores especialistas nesse assunto no Brasil. E eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, não, Juliana? Assim, a escalada do fascismo do Brasil é a escalada da ditadura do capital sem nenhum limite. É isso mesmo ou eu estou enganado? Sim, Leandro, obrigada pelas palavras elogiosas. Fico muito feliz que você tenha ouvido o Revolution, acompanhe aí as reflexões. Fico muito feliz e honrada pelas palavras e quero cumprimentar também todos que estão aqui nos acompanhando nessa manhã. E realmente, né, nós vivemos uma escalada de extrema-direita, de ascensão de movimentos de caráter fascista, né? Nós temos um governo de traços fascistas, não podemos dizer que todas as características estão presentes do fascismo no tempo presente, dado que seria simplificar demais transplantar meramente um fenômeno que se deu em um tempo histórico específico para o tempo presente, sem observar todas as especificidades. Algumas características, né, ainda não se fazem presentes, no entanto, é inegável que há traços, sim, de fascismo em vários aspectos, né, e Pachucanes, você citou, é um grande pensador do direito no campo do marxismo, é o principal deles, e ele tem uma obra específica acerca desse tema do fascismo, na qual ele vai desenvolver reflexões sobre o fascismo, olhando para as formações sociais italiana e alemã, naquele momento histórico, e vendo as condições que engendraram, que puderam gestar o surgimento do próprio fascismo, e também como que ele se manifestou até que se instalasse de fato uma ditadura fascista. E quando nós observamos as semelhanças, né, são até assustadoras. Eu já tive a oportunidade de falar por diversas vezes acerca dessa temática, e muitas pessoas ficam surpresas com as semelhanças que se dão nesses tempos históricos, que já faz, né, vários anos que isso se passou, mas como esse tipo de situação pode se manifestar com semelhanças, né, com especificidades também no tempo presente. E quando nós olhamos, né, para a realidade brasileira, nós percebemos também especificidades dentro do contexto social brasileiro. Mas, né, como você bem lembrou, o fascismo, ele se manifesta, ele está atrelado ao próprio modo de produção capitalista, né? E o fascismo, quando se instala como ditadura, é realmente uma ditadura do capital. É isso que vai determinar o fascismo, para que ele possa realmente se manifestar. Enquanto houver capitalismo, enquanto estivermos imersos nessa lógica da mercadoria, porque o modo de produção capitalista ele se estrutura a partir da forma mercadoria. Já dizia lá Marx, a sociedade capitalista é uma imensa coleção de mercadorias. Então, enquanto esse modo de produção persistir, com essa lógica de valorização do valor, nós vamos observar que esses fenômenos, o fascismo, movimentos de extrema-direita, assemelhados ao fascismo de modo geral, vão poder ocorrer. E o Leandro mostrou bem aí a capa da obra Fascismo, de Pachucanes, aí poucos instantes. Essa obra, Fascismo de Pachucanes, né, ela tem o prefácio do Alisson Mascaro, né, que foi o meu orientador de mestrado, de doutorado, que é a minha grande referência intelectual, e esse livro eu tive a felicidade de fazer o texto de orelha dessa obra, e essa obra, ela traz de maneira inédita para o Brasil as reflexões de Pachucanes acerca da temática do fascismo. É a primeira vez que foi traduzido para a língua portuguesa. E um momento extremamente oportuno, porque quando nós lemos realmente o pensamento de Pachucanes, nós vamos perceber as condições que permitem com que o fascismo possa ocorrer, e como eu estava dizendo a vocês, é uma ditadura do capital. Enquanto estivermos inseridos nessa lógica capitalista, movimentos desses jaez podem ocorrer e podem se intensificar e podem recrudescer. Não temos que ter ilusões dentro do capitalismo. O capitalismo ele se estrutura a partir da exploração, e quando a burguesia se sente aí ameaçada, pensando no capital, no grande capital, nós temos sim o que Pachucanes veio dizer, aquela retirada da máscara do Estado de Direito. Então, aquela máscara que é utilizada, né, nos tempos ditos normais, ela é retirada nos momentos de crise, nos momentos que os interesses da burguesia são ameaçados, e aí
o capitalismo revela aí, e a própria burguesia, toda essa face horrenda de fascismo, que o fascismo ele tem essa característica de operar tanto por meio da legalidade, quanto por meio da ilegalidade também, então ele opera nessas duas chaves. Há milícias que dão amparo aí a esse movimento fascista, né? É um movimento de milícias, e é interessante notar que Pachucanes diz o seguinte, ele vai falar assim, quando a burguesia se sente ameaçada, ela não vai hesitar em chamar o primeiro chefe de milícias e colocá-lo no poder. Quando ele vai falar sobre Mussolini. E quando nós lemos esse tipo de coisa, nós falamos, né, olhando para o tempo presente, nós podemos perceber, então, como que o capital é que acaba determinando esse tipo de movimento. Então, não sejamos ingênuos, né, de acreditar que não há uma imbricação entre o fascismo e o próprio capitalismo. Mas também nós temos que avançar, como o Pachucanes faz, no sentido de perceber quais são as características desse movimento, para que nós possamos combatê-lo, porque o fascismo ele é o grau ali, um dos mais nefastos que o capitalismo pode se manifestar, dado que não há aqueles mínimos limites, né, da legalidade, digamos assim, ou algo do gênero, e aquela exploração, a opressão, tudo isso se faz sem mediações. É interessante também observar que quando nós olhamos lá para a realidade da Itália, de Mussolini, Mussolini ele fazia discursos altamente também, uma postura controversa. Ele se colocava muitas vezes de uma maneira e depois ele vai se colocar de outra maneira. É interessante notar, inclusive, que Mussolini, de início, tinha até um discurso mais próximo à classe trabalhadora. No entanto, ao longo do tempo, ele vai revelar ali a sua face, e quando ele ascende definitivamente ao poder e instala a ditadura fascista na Itália, Mussolini vai retirar os direitos mínimos ali, direitos trabalhistas, vai retirar o benefício de aposentadoria por idade, vai perseguir os sindicatos têm que ser controlados pela própria ditadura fascista, então há uma perseguição muito grande à classe trabalhadora. A imprensa também, é um cerceamento da liberdade de imprensa, tanto que era dito lá nos jornais da época, e Pachucanes cita isso na sua obra, num jornal fascista, todos devem pensar de acordo com a cabeça do líder. E as cabeças que não pensarem de acordo com a cabeça do líder devem ser cortadas. Então, não tem esse negócio de liberdade de pensamento. Então, vejam como o fascismo ele se alastra como uma peste, e ele realmente vai corroendo a sociedade, e tudo isso de modo a manter essa lógica capitalista de exploração. Então, na realidade, não tenhamos ilusões dentro do capitalismo. Não tenhamos, às vezes nós achamos assim, mas é possível ter um capitalismo com rosto humano. Isso são facetas muito transitórias do capitalismo, dado que esse modo de produção se estrutura em crise, em exploração, ele é caracterizado por luta de classes, então não podemos ter ilusão acerca de combater o fascismo simplesmente por um retorno, por exemplo, a uma lógica de bem-estar social. Tudo isso pode ser rompido a qualquer momento. Não tenhamos ilusões de uma manutenção numa estabilidade no capitalismo. Ele é estruturado na crise. É claro que há momentos nos quais essas crises se exacerbam. E aí nós vemos essas aberrações que, ao mesmo tempo que são aberrações, são o próprio escancaramento do normal dessa sociedade pautada pela mercadoria. Juliana, assim, Pachucanes também, me corrija se eu estiver errado, Pachucanes também dissertava que assim, a posição da pequena burguesia, assim, da classe média nessa estrutura fascista é uma posição de apêndice, a posição lateral, mas que é fundamental para sustentar o próprio fascismo. Qual que é a relação que a gente tem hoje, por exemplo, em relação à nossa classe média e ao estado de coisas que a gente está vivendo no Brasil? Perfeito, Leandro. Excelente lembrança, né? Essa colocação, né, que você fez, muito feliz, realmente, do pensamento de Pachucanes, né? Demonstra, inclusive, que você realmente teve acesso, leu a obra de Pachucanes, ou pelo menos se aprofundou bastante. Eu escrevo isso também no meu texto de orelha, o Alisson vai discorrer sobre isso, e eu fico
oportunidade de falar sobre isso. Fico feliz que você esteja bastante inteirado. Eu aprendi tudo isso no Revolution, eu sou fã do Revolution, vejo todos. Então, o Revolution trata sobre Pachucanes também de outras coisas. Eu acabei lendo alguns artigos, fui atrás para conhecer, mas não conheço a obra, não. Pretendo um dia ter tempo para ler a obra do Pachucanes, que eu fiquei muito interessado. É uma coisa que você e o Alisson trouxeram para o Brasil, na verdade, né? Obrigada, fico muito feliz, Leandro. Mas a sua leitura aí já está excelente. O caminho de reflexões aí, o início de reflexões aí foi excelente e me dá a chance realmente de trazer isso para a nossa realidade brasileira, esse olhar para a realidade brasileira. Quando nós, né, olhamos lá, Pachucanes vai se referir ao papel da pequena burguesia, das camadas médias, que são em larga medida, conservadoras ou reacionárias, isso é algo que o marxismo observa, né? E lá no contexto da Itália, havia essa camada média de estudantes, de servidores públicos, altamente conservadora, reacionária, e que vai sim servir de apêndice para essa instalação dessa ditadura fascista, que depois também vai ganhar as massas, né? O fascismo ele vai ganhar também o apoio de parte da população significativa, para que ele possa se estabelecer. Então, é interessante esse papel das camadas médias, sim, que são um apêndice, no sentido de que o que determina efetivamente é o grande capital, mas do ponto de vista, né, dessa dominação que se estabelece, inclusive, no caráter ideológico, as camadas médias têm um papel, sim, relevante, justamente por reproduzir toda essa lógica fascista, todo esse discurso fascista, essas práticas fascistas. Pachucanes especifica lá na sua obra as camadas médias de servidores, de burocracia técnica, até mesmo estudantes que deram ali amparo, até professores naquele momento histórico também, eles apoiaram em larga medida aí o movimento fascista. Olhando para a realidade brasileira, quando nós olhamos, né, para a realidade brasileira, nós temos uma especificidade. É interessante que dentro da lógica do marxismo, e pensando tanto a partir de Marx quanto de Pachucanes, nós temos tanto a questão das formas sociais. Então, nós temos a sociedade capitalista que se estrutura a partir da forma mercadoria, e a partir dela surgem a forma jurídica, a forma política estatal como derivadas, porque o direito ele é indispensável para a reprodução do próprio capitalismo, assim como o Estado. Então, são formas derivadas e atreladas a essa lógica, mas também nós temos aquela noção, o conceito de formação social, que são as formações sociais específicas. Por exemplo, né, nós tivemos aquele contexto ali da Itália, da Alemanha, com cada um desses países com características específicas, e no caso brasileiro também temos características específicas da classe média brasileira, e também podemos até ampliar essa reflexão também, tratando do ponto de vista da própria ideologia, que vai constituir as próprias subjetividades dos indivíduos no capitalismo, e olhando para as camadas médias, elas tendencialmente são conservadoras, né? Então elas tendencialmente até mesmo descambam para um reacionarismo. No Brasil, nós temos situações específicas, como, por exemplo, o papel das religiões, de determinadas igrejas, para constituir ali a subjetividade dos seus próprios fiéis, dos seus próprios seguidores, reproduzindo discursos, muitas vezes de cunho fascista também. Nós temos também um papel relevante nessa constituição subjetiva dos meios de comunicação de massa, dado que, não obstante, em alguma medida, até mesmo a imprensa burguesa, né, que se aproxima ali dos interesses da burguesia, teça críticas a essa ascensão fascista, no entanto, nós não podemos também esquecer o papel dessa mesma imprensa na ascensão desses movimentos. E também, em nenhum momento, essa imprensa se coloca contrária aos interesses do capital, que dão sustentação aí a esses movimentos de extrema-direita. Pelo contrário, essa imprensa serve aos interesses do grande capital. E quando nós olhamos para as camadas médias, nós temos especificidades aqui da formação social brasileira, nós temos a especificidade no sentido de que a classe média, até mesmo pensando do ponto de vista psicanalítico, se incomodou muito quando houve uma mudança de paradigma dos governos. Veja, nós nunca tivemos aqui no Brasil
um governo socialista, um governo comunista ou algo do gênero. Não obstante, façam esse tipo de associação, não houve esse tipo de manifestação no Brasil, no que tange aos governos, ao poder do Estado. No entanto, o pouco que se deu à classe trabalhadora, a possibilidade da classe trabalhadora ascender, poder viajar, ou eventualmente poder comer carne, por exemplo, isso já começou a incomodar um pouco as camadas médias que se sentiram ameaçadas. As camadas médias que vivem nessa condição, né, de se sentirem muitas vezes capitalistas, mas não compreendem que também, em última instância, são trabalhadores, né? Porque a classe média é formada por trabalhadores. No entanto, que a todo instante busca se distinguir ali da grande massa, dos mais pobres, e muitas vezes se sente incomodada com essa ascensão da classe trabalhadora, e também não se percebe na condição de explorado pelo capital. Muitas vezes, e essa lógica que nós vivemos num momento específico de desenvolvimento desse pensamento neoliberal cada vez mais forte, então, quando nós olhamos para essa realidade, o indivíduo, essa lógica da meritocracia, como se o indivíduo ele fosse responsável pelo seu próprio, seja empreendedor de si mesmo, pelo seu próprio sucesso. E o próprio destino, né? Exatamente, a construção do próprio destino, como se estivesse nas mãos das pessoas fazerem esse tipo de coisa, e isso acaba, essa lógica, esse discurso acaba impregnando, e as camadas médias, sobretudo, compram esse discurso, então começam a olhar também para os mais pobres e sentem que o indivíduo ele é mais pobre porque ele é vagabundo, porque ele é preguiçoso, e não conseguem enxergar que a sociedade se estrutura na exploração, que ela exclui pessoas, as pessoas não é um juízo moral que se deve fazer, as pessoas são excluídas, de fato, pela lógica da mercadoria. Então, a camada média, muitas vezes, acha que se esforçou muito para atingir um determinado patamar de vida, quando, na realidade, teve todas as condições materiais. Vamos pegar um estudante, né? Estamos falando aqui de camadas médias, muitas vezes profissionais liberais, ou servidores públicos, ou até mesmo, nós temos em todas as camadas médias, até mesmo professores também, que podem também ter uma mentalidade mais conservadora, enfim, isso se espalha por toda a classe média. O indivíduo, quando ele atinge, ou alguém, por exemplo, no Poder Judiciário, enfim, o indivíduo ele é bem sucedido, ele acredita que e muitas vezes essa camada média não se enxerga como trabalhador, são trabalhadores, tem uma condição diferenciada, digamos assim, dos mais pobres. Pois bem, as pessoas acreditam que atingiram aquele nível de vida por uma meritocracia, mas isso é uma falácia. Será que todas as pessoas têm as mesmas condições de vida? Vamos pensar lá no indivíduo que está cortando cana nesse momento. O indivíduo que nasceu na favela, que não teve nem condições de saneamento básico, desde a infância teve que trabalhar. Será que ele está disputando igualdade de condições com aquele que teve todo o acesso à internet, teve todo o acesso ao ensino de ponta, de qualidade, teve acesso a todo tipo de aula, professores particulares, enfim, escolas do melhor nível possível? Será que essas pessoas estão disputando em pé de igualdade? Então, a meritocracia ela é uma falácia, mas esse discurso, ele se impregna muito bem nas camadas médias, então elas tendem também a ter essa visão reacionária e olhar com ódio aí para a classe trabalhadora. E isso também nós podemos destacar, né? Estou falando aqui de Pachucanes, né? Que é o autor central, mas também eu lembro o pensamento aqui de Louis Althusser, quando ele trata da questão da ideologia e dos aparelhos ideológicos de Estado, que vão constituir também essa forma de pensamento dos indivíduos no capitalismo, em especial aqui no caso brasileiro também, com as características específicas da nossa formação social. Juliana, e como é que se faz esse processo de cooptação nas classes proletárias, assim, nas periferias, por exemplo, do Brasil? Assim, o Bolsonaro foi muitíssimo bem votado em comunidades muito pobres, muito violentas, muito agredidas pela polícia militar, por exemplo. Assim. Houve um processo de cooptação, você já tocou nisso assim, por cima, mas eu acho que tem muito a ver também com a questão religiosa, com a questão da influência dessas igrejas neopentecostais nessas comunidades. Esse é um fator novo dentro do processo do fascismo, ou isso também tem uma
uma simetria com o que aconteceu na Itália e na Alemanha, por exemplo? Perfeita a sua reflexão, Leandro. Eu agradeço aqui mais uma vez a pergunta. E realmente, né, quando nós olhamos, né, primeiro começando aí pelo final da pergunta, para a formação lá social italiana, por exemplo, tem sim um papel da religião nisso. O fascismo, em determinado momento, vai se aliar com a igreja, até porque, por uma questão de própria capilaridade, para poder atingir realmente a grande massa da população. Naquele momento se tinha uma hegemonia do catolicismo, né? Então há sim alianças, e depois os movimentos de extrema direita, de modo geral, sempre tiveram uma aliança com a religião, né? Isso é uma característica. E quando nós observamos, aqui no caso brasileiro, quando nós olhamos para essa realidade brasileira, esse movimento realmente dessas igrejas, da ascensão, né? Igrejas evangélicas, de modo geral, e isso se espalha também por várias vertentes religiosas, né? O conservadorismo ele é muito presente na religião, de modo geral, claro que também, ressalvadas as exceções, há progressistas em todas as religiões, mas também há conservadores, e esse espalhamento dessas igrejas também serviu de base de apoio, sim, para a ascensão do bolsonarismo. O próprio discurso, né, o discurso religioso, conservador, ou muitas vezes reacionário, serve de base também. Porque justamente a religião, ela desempenha também esse papel. Vamos lembrar lá do velho Marx, quando ele vai falar do ópio do povo, lá no jovem Marx ainda, né? O velho no sentido de que Marx, né? O filósofo do século XIX, mas que continua aí atualíssimo. Mas o jovem Marx já falava do papel da religião enquanto ópio do povo. Quanto o protesto da criatura oprimida, mas também, ao mesmo tempo, o ópio do povo, no sentido de que muitas vezes impede as pessoas de perceber as mazelas reais que se apresentam na sociedade. Então, determinadas situações são colocadas como sendo meramente vontade de Deus, e os indivíduos acabam aceitando essa lógica como se fosse determinada por Deus. Não se trata, né, de um desmerecimento das religiões de modo geral, mas se pode ter uma visão progressista da religião, e muitos pensadores marxistas trabalharam essa questão de se buscar na religião um potencial revolucionário, até mesmo Roger Garaudy, Ernest Bloch, pensadores e outros pensadores que buscaram aí trabalhar essa questão de diálogo com as religiões, ou o potencial revolucionário das religiões. No entanto, né, quando nós olhamos esse mecanismo de constituição subjetiva dos indivíduos a partir dos aparelhos ideológicos, e no caso a religião, e eu trago aqui também o filósofo francês Louis Althusser, filósofo francês do século XX, grande pensador marxista. Eu tive a oportunidade de estudar o pensamento de Althusser também, escrevi sobre ele no meu livro Marxismo, Humanismo e Direito, Althusser e Garaudy. E Althusser ele vai trabalhar essa noção dos aparelhos ideológicos de Estado, e vai observar, né, que eles se espraiam por todas as esferas, e a religião pertence a esse arcabouço ideológico, né? Althusser vai trabalhar o núcleo da ideologia como sendo a ideologia jurídica, mas também não vai desconsiderar, por exemplo, a escola enquanto aparelho ideológico, por exemplo, as igrejas enquanto aparelhos ideológicos. E quando nós observamos esse modus operandi que se deu no Brasil, com essa proliferação de igrejas em cada esquina, nós vamos perceber como isso foi importante para dar uma base de apoio ao bolsonarismo. E aqui eu aproveito já para trazer também algumas reflexões de antídoto a esse tipo de coisa. Recentemente, né, não tão recentemente, né, há um certo tempo já, o professor Alisson Mascaro vem falando da questão dos centros socialistas, da possibilidade de se criar centros socialistas nas periferias, para a esquerda justamente se aproximar das massas, ganhar a classe trabalhadora. Porque nós temos uma situação esdrúxula que se apresenta, que é a classe trabalhadora que se coloca como inimiga da esquerda ou do marxismo, dos movimentos comunistas, quando na realidade esses movimentos são
em prol da classe trabalhadora. Então, temos que trazer a classe trabalhadora para essa reflexão mais crítica. E esses centros socialistas são justamente esses núcleos de pensamento socialista, de difusão do pensamento socialista, de discussão, e até mesmo de auxílio mútuo entre as pessoas, por que não? Das pessoas, muitas vezes, que enfrentam até dificuldades materiais, então também possam encontrar esse amparo, o conhecimento intelectual também, para que possam avançar nas reflexões mais críticas. Então, se chegar à classe trabalhadora dessa maneira, nas periferias, é uma maneira que foi colocada pelo professor Alisson Mascaro e que tem sido encampada essa ideia por várias pessoas, até o deputado Glauber Braga se prontificou a criar aí centros socialistas, comprou a ideia realmente, percebeu a importância disso em uma live, foi muito interessante como ele se aproximou dessa ideia e quis colocá-la em prática, e várias outras pessoas, a partir daí, também estão se manifestando, percebendo a importância disso. Precisamos desses aparelhos ideológicos. A igreja, ela não é um aparelho... vamos pensar na história do Brasil. O Brasil era um país de uma hegemonia católica. Ele tinha um outro viés religioso. No entanto, ele mudou, foi se transformando a partir do surgimento dessas igrejas. Se nós pensarmos também do ponto de vista de difusão das ideias socialistas, difusão do marxismo, se nós conseguirmos também chegar à classe trabalhadora e mostrar realmente que a sociedade capitalista se estrutura na exploração, que esse discurso que o Bolsonaro faz, que se pretende um discurso de ruptura, então as pessoas acham que o Bolsonaro ele é um radical, e na realidade ele não é um radical. O discurso bolsonarista, ele é por superfície, a superfície dele é radical, mas estruturalmente é a mesma lógica de manutenção do capitalismo, ele não vai contra o capitalismo. E a classe trabalhadora não percebe isso muitas vezes e acaba se identificando aí com o bolsonarismo. Mas quando nós conseguirmos atingir as massas, porque são as massas que podem ter esse potencial transformador. O marxismo, ele trabalha nessa perspectiva, Pachucanes, Althusser, desde o próprio Marx, o poder transformador das massas, de uma ação coletiva, organizada, de modo a transformar a sociedade. E para que nós consigamos mobilizar essas massas, nós precisamos atingi-las. Como nós temos essa dificuldade, inclusive, de atingir a grande imprensa, dado que a grande imprensa ela é totalmente cooptada aí pelo capital, até pela sua própria sobrevivência, Vamos ver quem são os patrocinadores aí dos grandes canais de TV, a que interesse eles vão servir, jamais vão dar espaço para um discurso transformador, para um discurso socialista. No entanto, se nós conseguirmos atingir a classe trabalhadora, os excluídos, os explorados, os oprimidos, justamente através dessa movimentação dos centros socialistas, desse diálogo, nós temos sim a possibilidade de criar uma base transformadora, Então, utilizando esse mesmo mecanismo que foi utilizado em termos de prática, de difusão de centros de conservadores, que as igrejas, na realidade, são centros conservadores e reacionários, muitas delas, contrapor isso com centros socialistas que visam uma transformação social, uma construção realmente de uma sociedade que não esteja mais estruturada nessa lógica mercantil e exploratória. Tem uma questão, Juliana, que eu queria que você abordasse, que eu acho importante, você chegou a falar disso, que é a questão da mídia monopolista brasileira, sobretudo, e a relação que ela tem com o aparelho ideológico. Talvez seja o aparelho ideológico mais tradicional do capitalismo brasileiro, a utilização da mídia para formar mentes e corações contra o socialismo, contra o marxismo, contra qualquer ideia, na verdade, de sociedade igualitária, em contraposição a esse conceito fantasioso de meritocracia, de que as pessoas têm que trabalhar, quem não trabalha é que não faz sucesso, os vagabundos é que não chegam lá. Mas assim, a questão é que a mídia no Brasil ela ainda é bastante hegemônica na formação desse pensamento. E a isso se aliou a questão das redes sociais, que é um fator absolutamente novo, uma variável absolutamente nova nessa equação, e a questão do WhatsApp, que se revelou um desastre para a sociedade das eleições de 2018, mas continua muito forte. Aonde que se encaixa a ação marxista, a ação socialista, nessa questão da mídia e das redes sociais hoje no Brasil? E no mundo também. Perfeito.
Leandro, quando nós olhamos realmente, né, para essa realidade, é um desafio que se põe, né? O grande desafio que nós temos hoje é como mobilizar as massas, né? Como fazer essa disputa, essa batalha ideológica, nós conseguirmos realmente mobilizar as massas, porque nós escutamos uma proliferação de um discurso que já vem de longa data. Nossa bandeira nunca mais será vermelha, nunca será vermelha, fora comunistas. E os comunistas são colocados como inimigos da classe trabalhadora, inclusive as pessoas não sabem nem sequer conceituar o que seja comunismo. Então, às vezes, nem uma social-democracia, ou nem isso é classificada como comunismo. A esquerda, de modo geral, é classificada. Então, as pessoas nem percebem essas nuances que existem, não sabem nem o que é marxismo, enfim. E essas redes sociais servem justamente para reproduzir esse discurso que, em última instância, serve ao capital, serve à manutenção das próprias estruturas dadas. Nós temos, sim, esse desafio de mobilização. Não vamos ter ilusão de que nós consigamos ter espaço na grande mídia, no sentido dos grandes canais de televisão. Né, nós temos que trabalhar na construção das nossas mídias, né, dos nossos espaços. Então, aqui o DCM tem um papel central de difusão de ideias, e nós temos que ampliar esses canais. Se nós olharmos a gestão dos governos petistas, né, uma das grandes falhas, pensando do ponto de vista, né, de difusão de ideais progressistas, foi justamente não dar tanta atenção para essa questão, né, de difusão de espaços críticos. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para o governo da Lula, Dilma, não se deu tanta atenção a essa questão que é fundamental, né, do monopólio da imprensa, essa quebra, né, dessa lógica, de dar também um canal aí de televisão com mais espaço, canais de televisão com grande alcance que pudessem difundir ideias de pensamento crítico, marxistas, ou ao menos progressistas. Nem progressistas nós temos, né, que dirá ideias críticas ou marxistas. Então, esse espaço, faltou esse tipo de disputa ideológica, e hoje nós, em certa medida, pagamos o preço. Essa disputa das próprias narrativas e de difusão do próprio pensamento crítico é central. Temos esse desafio. Hoje o desafio ele é muito maior, porque nós temos um governo de extrema-direita, nós temos toda a sociedade, um processo muito grande de fascistização da sociedade, e quando nós olhamos também para essa realidade, infelizmente, pensando aqui do ponto de vista da ideologia, as pessoas pensam que o antídoto para essa lógica de ascensão de movimentos com traços fascistas, para a extrema-direita, seria aquele discurso que é reproduzido: temos que buscar o equilíbrio, fugir dos extremos, ir por um caminho do meio, o caminho do centro. E, na realidade, esse caminho do centro também é um caminho de manutenção dessa lógica de exploração capitalista. Então, nós temos que estabelecer um pensamento crítico. Aqui também eu aproveito para estabelecer essa distinção. Muitos querem colocar como se fosse a mesma coisa, tanto a extrema-esquerda quanto a extrema-direita, né? A extrema-direita e a extrema-esquerda como se fossem equivalentes. São totalmente antagônicas. Tanto a direita tradicional quanto a extrema-direita servem ao capital. A esquerda, né, por princípio, se contrapõe a essa lógica, e a extrema-esquerda mais ainda. Né? Nós temos tanto nos espectros do que se chama esquerda, aquela esquerda mais próxima de uma social-democracia, uma esquerda até mesmo reformista, e temos a esquerda revolucionária, que é a antítese da extrema-direita, dado que busca romper com essa lógica do capitalismo, enquanto a direita, a extrema-direita, buscam reproduzir, ou mesmo o centro, reproduzir essa lógica, enfim, de exploração. O desafio realmente é disputar espaços cada vez mais. Em uma entrevista até bem interessante, né, o professor Alisson dá várias entrevistas aí em vários canais, e isso é muito importante para difundir essas ideias, né, e é muito bom ver quanto isso está alcançando pessoas. Em uma das entrevistas ele fez uma reflexão bem interessante no sentido de que precisamos memes para a esquerda, precisamos ter... Eu vi. Se você viu? Então, precisamos desse tipo de coisa, difundir. Se eles se utilizam desses aparelhos de mandar mensagem ou de criar memes, precisamos também agir nessa disputa de espaço para que fique fácil para a percepção das pessoas
essa situação na qual nós estamos inseridos. Porque, na realidade, no contexto atual, é como se houvesse uma inversão, né? As pessoas demonizaram justamente aqueles que estavam mais ao lado da classe trabalhadora e muitas vezes estão chamando de mito, endeusando aqueles que querem destruir a classe trabalhadora. Então, há uma inversão. Então, precisamos escancarar isso com os meios que estiverem ao nosso alcance para que nós consigamos transformar essas mentalidades, dar um novo arcabouço aí de ideias para a classe trabalhadora, para que ela possa, com esse ferramental, realmente agir no sentido de uma transformação. É isso que esse tipo de atuação é um desafio. Mas se nós não encararmos esse desafio, nós estamos fadados a ficar presos aí por não sei quanto tempo nessa lógica entre disputa de direita com extrema-direita e sem sair dessa lógica capitalista exploratória. Juliana, esse esforço de se criar uma simetria entre extrema esquerda e extrema direita, que algumas pessoas chamam de teoria da ferradura, eu acho que ela é toda feita em cima de valores da democracia liberal. Na verdade, quando tentam se aproximar essas duas pontas, não se trata do antagonismo entre o capital e o socialismo, por exemplo, mas entre questões de costumes, a questão o próprio conceito de ditadura se usa muito, é até legal que você fale disso para a gente. Eu gosto sempre de esclarecer isso, porque é importante esclarecer esse termo ditadura do proletariado, que como tem a palavra ditadura, ela leva você para uma interpretação completamente equivocada do conceito marxiano, do que é a ditadura do proletariado. Você podia explicar para a gente o que significa isso de fato e de que maneira isso pode ser melhor entendido, por exemplo, nesses centros socialistas que você essa ideia do Mascaro, de colocar isso em comunidades pobres. Como é que você explica, por exemplo, para os pobres que têm baixa escolaridade e que são altamente influenciados pela mídia, pelas TVs abertas e pelas igrejas, o que é a ditadura do proletariado? Perfeito, Leandro. É realmente essa questão, né, uma questão que gera muita polêmica, as pessoas não entendem, buscam equiparar o que seria uma ditadura, um AI-5, por exemplo, com a ditadura do proletariado, é uma coisa totalmente diferente, antítese uma coisa da outra. Aqui eu até faço uma reflexão interessante sobre essa questão das ditaduras, né, antes de entrar nessa questão. Pachucanes ele é tão criterioso para trabalhar essa questão da ditadura do fascismo, que ele até mesmo diferencia a ditadura fascista da ditadura meramente bonapartista militar, por exemplo. São ditaduras de direita, mas têm características específicas, uma ditadura militar ou uma ditadura fascista. São diferentes. Não obstante, a ditadura fascista tem apoio dos militares, mas ela tem traços específicos, até mesmo no que se refere à própria mobilização de massas, ao modus operandi, à atuação por meio da ilegalidade, em paralelo com a legalidade, e várias outras características que ele vai elencar lá na obra Fascismo. É interessante notar que, quando se fala em ditadura do proletariado, se tem a antítese de tudo isso. Né? Não tem nada a ver a ditadura do proletariado com as ditaduras estabelecidas pela burguesia. E essa pergunta sua é muito importante, porque o ano passado, né, desde que houve a ascensão do bolsonarismo, mas o ano passado, essa questão da ditadura, e aí, tempos passados aí, voltou com muita força, e até hoje volta, vira e mexe, volta, tem até prisão por conta disso, né, nós tivemos aí recentemente, mas esse discurso de volta do AI-5 ou coisa do gênero. E aí eu me lembro que num grande canal de mídia estava passando o noticiário e eles mostraram, de modo crítico, né, a questão do AI-5, das pessoas que estavam buscando a volta do AI-5. Perfeito. Até aí a imprensa burguesa estava correta. No entanto, ao mesmo tempo, para fazer contrabalançar isso de alguma forma, eles colocaram pouquíssimas pessoas de partidos comunistas que estavam pedindo a ditadura do proletariado. E aí, a apresentadora do telejornal falou assim, olha, a ditadura, esses movimentos são contrários à Constituição, tanto um quanto o outro, né, tanto de direita quanto da esquerda.
sendo que o viés da imprensa é totalmente tendencioso, porque havia muito mais pessoas no movimento de direita do que no de esquerda, infelizmente, né? Se houvesse mais pessoas nos movimentos de esquerda, nós teríamos já uma lógica distinta na nossa sociedade, mas mesmo assim eles fizeram questão de mostrar. Mas vejam, é a antítese uma da outra. Por quê? A ditadura do proletariado é justamente esse termo surge para se contrapor à própria lógica burguesa. Porque, em última instância, numa sociedade capitalista, nós vivemos sob a ditadura da burguesia. Nós vivemos dentro de uma estrutura de exploração capitalista e o poder, efetivamente, ele se dá assim por meio ali a classe burguesa realmente estabelece, né? Ela detém o poder econômico. Muitas vezes o Estado, enquanto forma política, né? O professor Alisson Leandro Mascaro tem uma obra central para que nós possamos compreender essa questão da própria estruturação do Estado, do capitalismo, porque essa pergunta, seu questionamento passa pelo entendimento acerca também do caráter do próprio Estado. Então, na obra Estado e Forma Política, o professor Alisson Mascaro, baseado nas reflexões de Pachucanes, de Marx, e também avançando nesse horizonte, com reflexões próprias e de outros pensadores, ele vai demonstrar lá justamente essa questão central, que o Estado ele é uma forma política do capitalismo, ele possui uma especificidade no capitalismo, o Estado ele é capitalista pela sua própria forma de ente terceiro, garantidor dessa reprodução capitalista, e esse Estado, ele, independentemente de quem detém esse poder do Estado, ele é capitalista justamente pela sua própria forma. Quando nós pensamos no que seria a ditadura do proletariado, quando se usa esse termo, é justamente o momento em que as massas, em que a classe trabalhadora, em que todos aqueles que se agregam a essa luta por transformação social se unem, tomam esse poder do Estado com o intuito de transformar as próprias relações de produção. Então, na realidade, quando nós pensamos nos movimentos revolucionários, eles visam efetivamente, né, uma transformação estrutural da sociedade, uma ruptura com as formas sociais do capitalismo. Então, essa lógica, quando se usa esse termo ditadura do proletariado, é justamente para se contrapor a essa hegemonia da burguesia, mas na realidade não tem nenhum caráter ditatorial assemelhado com as ditaduras burguesas. É o poder do Estado sendo tomado pela classe trabalhadora para que depois esse próprio Estado possa servir a classe trabalhadora até que ele venha a perecer, né? O perecimento do Estado. Se nós olharmos pelos movimentos, os movimentos que ocorreram, vamos olhar para a União Soviética, por exemplo, não se logrou romper com essa lógica do poder do Estado. Então, houve até um movimento revolucionário louvável, a Revolução de 17, realmente é um evento marcante na nossa história, importantíssimo, uma referência para nós também, só que não se logrou romper com as formas sociais que estruturavam aquela sociedade que permaneceu ainda sob a égide das formas do capital. Permaneceu. Então, o Estado também adquiriu um caráter, inclusive, de um burocratismo. Pachucanes vai escrever sobre isso, até mesmo sobre uma crítica ao burocratismo soviético, em que medida se estabeleceu também uma burocracia estatal que emperrava também uma maior participação da classe trabalhadora no próprio Estado, porque, na realidade, o período de transição socialista ele é um período de quebra justamente dessas formas sociais capitalistas e até que se culmine com o perecimento dessas formas sociais, que isso só vai ser conseguido quando se romper com a lógica da própria mercadoria, com a sociedade capitalista que se estrutura a partir da mercadoria. Se não se rompe com a lógica da mercadoria, não se rompe também com as suas formas derivadas, forma jurídica e forma política estatal. Então, na realidade, a ditadura do proletariado representa justamente um momento de emancipação da classe trabalhadora e de participação da classe trabalhadora. Um movimento socialista que não tiver como característica a participação do povo, das massas, no próprio poder, não pode se chamar de plenamente socialista. É necessário a participação popular intensa de discussão das decisões políticas para que nós possamos transformar realmente a sociedade e isso não fique só meramente no discurso. Professora, eu vou dar um break aqui, porque eu preciso agora fazer a minha campanha diária pela manhã de arrecadação de fundos aqui para o DCM, que é a campanha... Cadê? A Sara Costa fica com mais vergonha ainda quando tem marxistas convidados aqui,
porque é uma campanha assim de um capitalismo medonho, pedestre, mas é o que eu sempre falo, professor, enquanto a gente não tomar o Palácio de Inverno, a gente precisa de dinheiro aqui no DCM para sobreviver, inclusive para poder fazer essas discussões. E essas discussões passam diretamente aqui pela nossa campanha Leandro Esperança, que é uma brincadeira para poder pedir que as pessoas que estão nos vendo agora, com quase 1.800 pessoas ao vivo aqui, ouvindo você falar, que é uma coisa muito boa. Eu já tinha ouvido lá no Revolution, já tinha tido contato com as suas ideias, com a sua inteligência, mas agora eu estou aqui brindando as pessoas com isso também. Mas, assim, para que isso funcione, essa operação, ela precisa de algum dinheiro, porque a gente aqui no DCM precisa pagar as contas e precisa de novos membros, principalmente de novos membros, né? Já tem algumas pessoas que se tornaram membros aqui. A gente tem um cardápio aqui que está junto com esse cartaz do Romero Brito que a Saragossa fez para mim, aqui do Leandro Esperança. Então, aqui, quem quiser se tornar membro, é agora, membro por R$3 por mês, aquele dinheirinho que sai da sua conta e você não percebe, mas que ajuda muitíssimo a nossa luta para manter o DCM de pé, porque nós temos alguns problemas acontecendo, e esses problemas eu faço questão de explicitá-los diariamente para que vocês entendam a necessidade de eu ficar aqui pedindo dinheiro para vocês essa hora da manhã. Nós sofremos um assédio judicial cada vez mais pesado, né? Existe uma articulação, sobretudo dentro do bolsonarismo, para processar o DCM sistematicamente, já são mais de 60 processos, para nos asfixiar financeiramente. São processos todos pedindo indenização financeira, que tem o apoio dessa base rasa do Poder Judiciário brasileiro, ali na primeira instância, que nos condena e a gente tem que lutar para reverter isso mais para frente, mas cada vez mais há mais processos contra o DCM pedindo indenizações milionárias para nos asfixiar financeiramente e a gente fechar o site. O outro problema é que há uma restrição feita pelo algoritmo do Google, que está atingindo sobretudo os sites de esquerda, né? Uma restrição, segundo eles, para despolitizar um pouco a rede, mas na verdade é para despolitizar a esquerda, porque quando era para politizar a direita e o fascismo, eles deram toda a abertura do mundo e a gente chegou onde nós estamos agora. Então, essa restrição está restringindo a audiência e, portanto, restringe também receita. Então, caiu muito a receita. Então, cada vez mais a gente só depende da audiência de vocês aqui durante as lives, com superchats, com super stickers e principalmente com as pessoas se tornando membros. Quem está sem grana, né, e não é pouca gente que está sem grana, ainda mais no dia 22, final do mês, assim, manda a ajuda que puder dar, né? 99 centavos aí de um super stick, R$2 de superchat, R$5 de superchat, se torna membro, paga R$3 por mês, né? R$3 por mês, né? Não é nem dinheiro, né? Não é nem dinheiro. Sai, você não percebe, mas assim, muita gente fazendo isso nos ajuda a ter uma receita fixa que garante o nosso planejamento das operações, das atividades do STF e uma salvaguarda aqui para o nosso fundo, né, jurídico, para poder se defender desses ataques judiciais que a gente está sofrendo. Então, é muito importante a participação de vocês, muito importante. Quem não está sem grana mesmo, está duro de vez, faz um favor então para mim, se inscreve agora no canal. Se você não está inscrito, vai lá ver se está inscrito, vai lá, inscrever-se, pá, um cliquezinho de graça, sem dar nome, nem CPF, nem Pix, nem nada. Você vai lá, se inscreve, já ajuda um bocado a gente, porque qualifica e aumenta a nossa presença digital no YouTube. A mesma coisa, você dá um like na live, tá vendo a like agora? Para dar um like, né? Se esqueceu, dá um like, porque tudo isso melhora a nossa condição digital, mesmo que você não tenha uma grana para nos dar. Mas o importante mesmo é, se você tiver um dinheirinho, né, pensa nisso agora e bota uma merreca que seja aqui para a gente, é muito bem-vinda, é muito bem recepcionada essa ajuda, porque a gente faz isso diariamente, é a galinha enchendo o papo de grão em grão. Porque se a gente parar de pedir dinheiro, se vocês pararem de dar dinheiro, a gente entra num colapso, né? Num colapso operacional, e a gente vai ter que, uma hora, tirar o site do ar. E imagina, se a mídia hegemônica já faz o que faz, sem a contraposição dos sites e dos espaços digitais de esquerda, imagina o que ela vai voltar a fazer sozinha. A gente já conhece o Brasil, onde ela agia sozinha. Quando ela parou de agir sozinha, ela perdeu 4 eleições seguidas. Aí deu o golpe em 2016.
e veio com a Lava Jato. Mas, enfim, nós somos o contraponto. Nós conseguimos, né? Não foi só a Operação Spoofing, nem a Vaza Jato da Intercept Brasil que demonstrou a incrível farsa da Lava Jato. Foi o nosso trabalho diuturno mostrando as contradições, as mentiras, as incongruências, os absurdos, as perseguições, e tudo isso a um custo que não é só financeiro, viu, gente? É um custo pessoal e profissional. Muitos jornalistas como eu tiveram as portas absolutamente fechadas na mídia por conta das nossas posições políticas. Tiveram as portas fechadas em alguns trabalhos por conta das nossas opções políticas, por conta da nossa dignidade profissional e da nossa honestidade intelectual, no fim das contas. Então, todo mundo aqui está no mesmo combate. E vocês estão aí nos ajudando a fazer esse combate. Vocês são parte integral desse combate. Agora, se vocês quiserem ser parte integral de verdade desse combate, vocês têm que separar R$ 99,99 por mês, né, que é a grana para se tornar membro diamante. Quando você vira membro diamante do DCM, você passa a participar do nosso grupo de WhatsApp, onde você trabalha conosco a nossa linha editorial, você sugere pautas, né, você faz críticas, você sugere entrevistados, enfim, você participa integralmente das nossas discussões de uma forma muito ampla e muito democrática, como jamais vai acontecer na mídia tradicional. Eu sei, porque já passei por todos os veículos de comunicação praticamente na mídia tradicional. Não há nenhuma relação democrática entre quem consome a notícia e quem produz, né? É uma ditadura do capital dentro das redações. É o capital que determina o que vai sair nos portais, nos sites e nos jornais, nas emissoras de rádio e televisão da mídia tradicional. Não tem nada a ver com a vontade do leitor ou com as aspirações populares, ou mais ainda com o interesse público. Nenhuma relação. Nós é que temos essa relação. Mas para continuarmos tendo essa relação, a gente precisa de grana. De grana. E todo dia de manhã eu paro, envergonho aqui a Sara Góes, que fica lá nesse cantinho escondida, morrendo de vergonha dos entrevistados, porque eu fico mendigando dinheiro aqui, os entrevistados têm que parar para ver essa cena relativamente tragicômica, mas eu preciso, de fato, pedir dinheiro aqui, não vou mentir, dizer que está tudo bem, a gente está precisando de grana, então, por favor, quem puder ajudar, ajude agora, manda o superchat. Estamos aqui com a professora Juliana, que está nos dando uma aula magna sobre Pachucanes, que é uma coisa raríssima de você conseguir ter acesso, porque poucas pessoas entendem, conhecem a história e são capazes de dissertar sobre o pensamento de Pachucanes no Brasil, ainda mais num ambiente digital de espectro bastante amplo. Então, aproveitem isso, é um desses movimentos muito raros que nós temos para abstrair conhecimento de verdade. Mas para que isso funcione, repito, a gente precisa, infelizmente, do vil metal. Então, nos ajude aqui com o dinheiro, mande superchat, mande super sticker, se tornem membros, façam isso da maneira que vocês puderem fazer. E não se esqueçam também de se inscrever aqui no nosso canal, dar um like, e se quiser mandar um dinheiro escondido aí, para fazer uma coisa realmente assim filantrópica, olha lá, o nosso Pix é pix@dcm.com.br, vai lá no Pix, manda uma grana, a gente vai ficar sempre muito grato e vamos continuar aqui com os nossos trabalhos no Diário do Centro do Mundo, não, Sara Góes? Pode aparecer agora, que eu já fiz a nossa mendicância, já está feita, pode aparecer agora, fala só as coisas legais. Temos superchats aqui para a professora Juliana, temos membros, super chiques, chama a professora Juliana para participar agora aqui conosco, vamos ver o que já mandaram aí, muita gente elogiando ela, muita gente assim, surpresa com a inteligência dela, com a capacidade dela de explicar coisas complexas de uma maneira tão legal, tão fácil. Vamos em frente, mostra aí pra gente. Juliana, nossa, que surpresa massa, cara, a Juliana aqui no DCM, eu não me aguentei, eu fui falar com o professor Alisson Mascaro agora, agradecer pela indicação, diz que tá todo mundo encantado aqui, eu tô encantadíssima. Juliana, quero ser sua amiga, viu? Virei fã. Leandro, eu vou pedir licença aqui para o pessoal, vou ler um superchat na frente de todo mundo, que a Solange Gonçalves Ribeiro, ela mandou um superchat falando assim, o DCM nunca aparece nas sugestões, ela está falando das sugestões de vídeos do YouTube. E aí eu já contei aqui que depois de me explicar 500 vezes, depois do Pedro Zambarda me explicar 500 vezes, eu entendi o que acontece. Existe um boicote, e uma forma da gente romper esse boicote do YouTube é com essas ações orgânicas, né?
É quase que literalmente o pessoal carregar a live no braço. Então é importante o curtir, o compartilhar, você colocar o link da live no Facebook, WhatsApp, etc. É isso que faz o link ser indicado para a live ser indicada para outras pessoas. Então, eu resolvi deixar isso aqui por último só para explicar. Mas eu vou ler tudo na ordem agora. A Zuleika manda um superchat bastante generoso. Obrigada, Zuleika, falando o seguinte: e eu que me orgulhava de morar no Brasil, o país mais rico do mundo em recursos naturais. Temos que ver ladrões domésticos e estrangeiros nos roubando o tempo todo. É uma droga. E aí, para registrar aqui, depois que a Zuleika mandou esse superchat, um monte de gente estava desabafando sobre a vontade de sair desse país. E eu achei muito curioso como as pessoas desabafam e, ao mesmo tempo, se justificam. Ai, mas eu já lutei muito, eu nem acredito que tenha necessidade de se justificar, né? Mas tudo bem. A Reginalíssima fala: a realidade do Brasil exige visão, ação, atos para além do bem-estar social. Eleições, boa educação, defesa da democracia, soberania, dignidade da nação e do povo. A Maria Cristina fala: Juliana, centros socialistas extremamente necessários. Eu moro num local pobre e as pessoas são alienadas, só ouvem pastor charlatão. A Silvana Castro fala: a salvação do Brasil depende da lucidez e energia lucidez e energia, como vemos na Juliana, e claro, no presidente Lula. Já pegou uma carona aí. O Leandro Souza fala: Juliana, a esquerda reformista só faz crítica moral. Como explicar isso? Como explicar que isso é um argumento fraco e ineficaz? O Vicente Jouclas, Leandro, mandou um superchat falando assim: preço baixo para uns, custa caro para outros. A Juliana Tenório mandou um superchat para dizer: chora. Eu fico toda assim, gente, que não deu tempo de avisar a Juliana que a gente faz esse momento caldeirão do forte, né? O Jefferson Paim mandou um superchat ensinado, a gente agradece. A Emília Alves Pereira também. A Suzy fala: Juliana, qual é a tua leitura da análise que faz o marxista português João Bernardo no seu clássico Labirintos do Fascismo? E aí a Uliane Ribeiro e o Alaí Padovani mandaram perinhas para o Leandro, por causa do choro. E eu separei duas perguntas aqui do superchat, do chat normal, que se interligam. A Jaqueline, ela está falando aqui: a religião é um problema não evidente no Brasil. Como é que a gente consegue colocar isso do nosso lado? Ela está falando assim, do campo progressista, como é que a esquerda consegue pegar se aproveitar dessa estrutura religiosa? E o Jorge Leite fala: a esquerda sozinha vai conseguir votos para 2022? E aí, Leandro, a gente tem um membro novo, que é o Hélio Chaves. Se tornou... tem que avisar, Juliana, a gente manda fígados aqui, tá? Não repara. Aqui não tem coraçãozinho, não. Aqui é esquerda, fígado. Obrigado, João. Fígado para vocês aí, viu? Pronto. Então tá, por favor, professora, que você responder as muitas perguntas que lhe fizeram. Perfeito. Bom, quando nós pensamos aqui, foram muitos questionamentos. Até estou dando uma olhadinha aqui no que apareceu também. Na realidade, dentro da tradição marxista, são muitas as obras que trabalham essa questão do fascismo, obras importantes, como a que foi citada na pergunta, Então, começando também por essa pergunta, quando nós realmente pensamos, essa questão do fascismo, é importante, Pascanes ele traz a reflexão mais alta no que tange a política, o próprio direito, para se pensar essa temática do fascismo, mas também há diversos outros pensadores que trabalham também essa temática do fascismo sobre outras vertentes, como o autor que foi citado também nessa questão. São autores importantes, devem ser conhecidos e devem ser estudados também. No que tange ao direito e à política, Pascanes é o que apresenta realmente a leitura mais importante, mas também não desconsideramos as outras tantas reflexões acerca do fascismo que foram escritas na esfera do marxismo, inclusive reflexões sobre o fascismo que trabalham também na perspectiva da psicanálise, por exemplo, mostrando como que o fascismo consegue ganhar aí as massas, então nós temos reflexões lá desde Adorno, então há uma gama muito grande de pensadores marxistas que se debruçaram sobre essa questão do fascismo, e que devem ser estudados, e para o campo do direito, da política, é indispensável passar, que é indispensável que se conheça
a obra de Pachucanes, porque ela que realmente fornece as balizas para que nós possamos tanto compreender como que surgem movimentos fascistas e movimentos que são a ele assemelhados, e também movimentos e como que nós devemos agir para combater esses movimentos, né? E aqui eu aproveito também, né, de cumprimentar, eu já iniciei respondendo uma das perguntas, cumprimentar aqui o Leandro, a Sara, pela recepção tão calorosa, né? Já considero meus amigos, né? Então, já considero, nós já somos amigos hoje, já com essa recepção tão gentil, tão afetuosa, nesse programa tão especial. Eu sou a que acompanho o DCM já há muito tempo, as reflexões de vocês, os programas, sempre que eu posso, porque eu acho que é um canal fundamental que traz realmente esse pensamento crítico para a classe trabalhadora, para todos e todos, para a formação intelectual das pessoas, para a formação crítica e um jornalismo também de qualidade, que mostra realmente os fatos, tais como eles se passam realmente, sem muitas vezes um mascaramento que se dá na mídia tradicional aí, burguesa. E aí, se tu quiser repetir alguma das perguntas, porque eu me lembro dessa do texto, mas se houver alguma aí que eu pulei... Tem uma sobre a obra do professor João Bernardo, do marxista João Bernardo português, chamado Clássicos do Labirinto do Fascismo, que eu não conheço, e que ele, segundo a Suzy Leuba Salom, era o seguinte, essa aqui, ó, ele faz um paralelo na posição hegemônica que o movimento eugenista com o movimento ecologista contemporâneo, que no seu entender converge como um metacapitalismo nacional socialista. É uma pergunta bastante complexa, né? Mas que diz respeito à discussão do marxismo nos nossos tempos, que inclui, inclusive, esse conceito, Juliana, de ecossocialismo. Você está antenada com esse novo conceito, não? Então, esses autores, né, em específico, não sou uma especialista no autor citado, né, no entanto, pensando essa questão da ecologia, aqui trazendo essas reflexões da ecologia e do marxismo com a ecologia, nós podemos pensar, por exemplo, né, essa questão é muito importante, né, não vou entrar aí em autores específicos ou discussões específicas, vou, a partir da plataforma marxista, trazer algumas reflexões, como nós podemos pensar, por exemplo, a ecologia, a questão ambiental. Em geral, os ambientalistas, a análise que é feita acerca dessa temática ambiental, ela é uma análise que é pensada do ponto de vista, muitas vezes, ou moralista, né, um ponto de vista humanista, moralista, do tipo, vamos preservar o meio ambiente, então, não use saquinhos plásticos, leve a sua própria sacola. Isso pode até ter uma importância, não use canudos, porque realmente tem um prejuízo ambiental, coisas desse tipo. Não estamos desconsiderando evitar o desperdício de água, ou coisa do gênero. Esse tipo de discurso ele é válido, até mesmo movimentos que buscam reduzir o consumo de carne, ou até mesmo buscar consumos alternativos de alimentos. Tudo isso é válido, pensando do ponto de vista aí, de uma preservação do meio ambiente. Só que nós temos também que nessa análise, fazendo uma análise marxista, uma análise materialista, quando nós pensamos na degradação ambiental, não temos como fugir da crítica ao capitalismo, dado que as grandes indústrias, os grandes poluidores e a própria lógica da sociedade capitalista, que Marx já falava, uma imensa coleção de mercadorias, e as pessoas são impelidas a consumir e a descartar a todo instante, e as grandes indústrias como grandes poluidores, e toda uma lógica do capitalismo que ela é totalmente disfuncional do ponto de vista ambiental, tudo isso faz com que, realmente, aqueles ecologistas, aqueles indivíduos que militam na luta ambiental, que ela é fundamental, venham para o campo do marxismo, porque é importante que percebam que, enquanto não rompermos com essa lógica que se estrutura a partir da mercadoria, aqui é uma lógica no qual o capital está acima de tudo, que ele passa por cima, realmente, de todos os seres vivos, né? Se não tem consideração, digamos assim, né? Nem pelos seres humanos, que dirá pelos animais ou pela natureza. Então, nós vemos desastres ambientais a todo momento. Nós tivemos aqui Brumadinho, Mariana, no Brasil, um desrespeito, um descaso com o meio ambiente, com as pessoas, o capital acima de tudo. Isso se dá em todos os países, né? E esse desmatamento das florestas
Porque nós temos uma sociedade que é presidida por essa lógica de valorização do valor. Então, se quisermos realmente ter um movimento ambiental, um movimento ambientalista, as grandes organizações ambientais, elas têm que ser necessariamente também anticapitalistas, socialistas, buscando romper com essa lógica. Aqueles que amam os animais, que amam a natureza, que têm esse olhar para essa questão que é tão importante, tão sensível a todos nós, porque o planeta Terra, ele é a nossa casa, nós vivemos nesse planeta, os animais, eles vivem conosco, enfim, são seres aí que estão conosco nessa caminhada. Então, quando nós temos esse olhar tão sensível para essas questões, temos também que nos juntar às lutas socialistas, porque senão, se nós quisermos realmente romper com essa lógica de exploração da natureza, dos animais, e toda essa cadeia de degradação ambiental, temos que acabar também com a sociedade estruturada na mercadoria. Porque o capitalismo, ele também destrói o meio ambiente, isso é fato, isso é visível. Então, muitas vezes, muitos ambientalistas, até de boa vontade, que fazem discursos na ONU, nas organizações ambientais e tudo mais, e que tentam salvar o meio ambiente por meio do capitalismo, não vão conseguir isso, esse intento, dado que, em última instância, nem as pessoas são respeitadas, que dirá a natureza ou os animais. O capital a tudo destrói nessa lógica de acumulação constante. Por isso que eu acho que essa questão que foi colocada, ela é central, no sentido de que as lutas socialistas, né, também sirvam como farol para as lutas dos ambientalistas, de todos aqueles que se preocupam com a questão da ecologia. Juliano, eu queria voltar à questão da religião, porque sempre que eu troco nisso aqui, porque eu sou ateu e não tenho nenhuma paciência com religião. Na verdade, as pessoas sabem que assim, eu acho muito esquisito, inclusive, marxistas que não são ateus. Não sei se é o seu caso, mas se você quiser falar sobre isso. Mas eu queria voltar a essa discussão, até porque tem muita gente falando aqui, os cristãos têm pavor de ateus, como porque, assim, se a gente pegar aquela frase, né, na verdade é um texto lindo, um texto poético da introdução a crítica à filosofia do direito de Hegel, onde tem aquela frase da questão do ópio do povo, que não é uma denúncia de Marx, pelo contrário, ele faz uma avaliação até muito bonita do papel da religião nas dores do proletariado, né? Diante das dificuldades, da miséria, da pobreza, enfim, da desesperança, a igreja, né, a religião exercia, como exerce até hoje, uma função anestesiante para a população, para os mais pobres, né? Daí a expressão, a religião é o ópio do povo. Essa frase foi instrumentalizada pela direita para colocar a esquerda contra a religião, contra Deus e tal, e dentro daquele texto, que é um texto muito bonito, quem quiser um dia ter curiosidade de ler, que é a introdução à crítica à filosofia do direito de Hegel, essa discussão ela está sempre colocada de forma muito disfuncional dentro da política. A gente falou sobre as relações das igrejas neopentecostais com o bolsonarismo, que é uma relação intrínseca, uma relação muito próxima, que um ajuda o outro, mas a discussão, eu acho que ela é um pouco mais ampla. Eu queria primeiro saber o seguinte, se você acha que é possível discutir socialismo com bases religiosas, e se é possível você pensar numa revolução, por exemplo, numa revolução brasileira, com a participação das crenças, das religiões, como uma variável importante dessa equação. Ou a gente pode fugir dela e fazer uma revolução de um marxismo puro, ateísta, sem nenhuma presença do fator religioso. Perfeito, Leandro. Essa questão é bastante importante, né? Essa questão foi discutida bastante na esfera do marxismo. Nós temos autores, por exemplo, como Ernst Bloch, que trabalhou essa questão, e um autor que eu estudei bastante, que foi Roger Garaudy. Não obstante eu não comungue das posições de Garaudy no que tange a leitura que ele fazia acerca do marxismo, Garaudy era um autor que eu desenvolvi essas reflexões no meu livro Marxismo, Humanismo e Direito, ou série Garaudy. Ele tinha uma visão de um marxismo humanista. Essa visão, ela perpassa a história aí do marxismo, ela é muito focada nas obras do jovem Marx, especialmente. A minha leitura, né, de matriz altusseriana, eu vou trabalhar essa questão estabelecendo essa crítica, né, essa visão do Garaudy, né, no meu livro, e trazendo essas implicações para o campo do direito. Mas quando nós pensamos, por exemplo, nesse diálogo com as religiões, do ponto de vista tático e estratégico, ele é fundamental. E se nós formos, porque seria também uma ilusão pensar que se possa simplesmente extirpar as religiões de uma hora para outra,
e também seria até algo que faz parte da cultura das pessoas, enfim. Os indivíduos, né, podem ter as suas visões religiosas. Althusser, inclusive, ele traz uma reflexão interessante, né, numa entrevista, justamente questionado sobre essa questão do ateísmo, e ele falou assim, o marxismo não se ocupa disso, né, não é o objeto central essa questão, a menos quando a religião comece a se constituir num obstáculo efetivo à transformação social, aí sim esses movimentos de caráter racionário, de caráter conservador, eles devem ser combatidos. Mas do ponto de vista do pensamento do indivíduo, cada um tem a sua liberdade, digamos assim, apesar que o próprio conceito de liberdade muitas vezes é um conceito utilizado de forma aí burguesa, né? Mas enfim, aqui para simplificar a questão, quando nós pensamos, por exemplo, na transformação social da sociedade, é possível, sim, estabelecer um diálogo com os cristãos, né, buscando pontos aí de contato. Acho que isso é válido. Para que nós possamos estabelecer cristãos ou de outras matrizes religiosas, por que não? Para se pensar de modo progressista. E até pessoas também, é claro, em última instância, né, Marx, nessa frase que você citou sobre e que está inserida ali naquele contexto, né, da obra do Marx, quando ele vai trabalhar justamente essa questão do ópio do povo, ele também vai trabalhar justamente que, conforme a sociedade vai se transformando, o próprio pensamento religioso também se transforma. Então, na realidade, para que nós consigamos realmente uma transformação estrutural, até mesmo no que se refere ao pensamento religioso, precisamos também transformar as estruturas materiais. Enquanto estivermos inseridos nessa lógica de exploração, é natural que as pessoas também busquem o consolo na religião. É como se fosse a criatura que busca um refrigério, ele busca isso, mas, como dizia Althusser, a religião não pode ser um obstáculo ao pensamento revolucionário, ao pensamento crítico, aí ela deve realmente ser combatida. Mas quando a religião desperta o indivíduo, por exemplo, para a necessidade de amar o próximo, quando ele tem um sentimento religioso, como nós vemos, por exemplo, religiosos notáveis, pegamos, por exemplo, lá o padre Júlio Lancelotti, que desempenha aí um trabalho com moradores de rua, por exemplo, ou vamos lembrar lá Dom Helder Câmara, que falava, quando alimentei os pobres, me chamaram de santo, mas quando perguntei por que há pobres, me chamaram de comunista. Então, tem esforços notáveis no campo de todas as religiões, umas mais, outras menos, que buscam, sim, pensar a transformação social, buscando aí resgatar, houve esforço aí da teologia da libertação, buscando resgatar uma visão, digamos assim, mais elevada dos próprios evangelhos. Isso é válido, eu acho que nós não devemos desperdiçar esse campo. Até porque o que estrutura o capitalismo, né, o núcleo, o coração da ideologia no capitalismo não está na religião. O coração da ideologia no capitalismo está na própria lógica do direito, é uma sociedade que se estrutura a partir da mercadoria, se constitui a partir daí, e o núcleo da ideologia é a ideologia jurídica, já não é mais a religião, como, por exemplo, no período medieval. Não obstante, a religião ainda desempenha um papel aí coadjuvante, mas importante nesse arcabouço ideológico. Eu acho que é possível, sim, estabelecer diálogo com as vertentes religiosas, é claro que não pensando exclusivamente nelas, mas com todas as formas aí de pensamento que queiram se congregar essa luta por transformação social. E a questão dos operadores de direito e o fascismo? Assim, olha só, a Operação Lava Jato, toda feita por operadores de direito, um juiz, membros do Ministério Público, e depois veio o golpe de 2016, que faz parte da mesma cena política, com o Supremo Tribunal Federal sendo também responsável pela manutenção do estado de coisas, de certa forma foi até protagonista nessa manutenção. E o fato é de que o direito do Brasil e os operadores de direito, a estrutura do Poder Judiciário, ela sempre trabalhou contra os trabalhadores, né? Ela sempre foi um instrumento, uma ferramenta muito poderosa das classes dominantes. Então, assim, o fascismo ele está ligado diretamente ao resultado dessas operações do direito, ou essa relação não é exatamente tão próxima, professora?
Olha, essa sua pergunta é muito importante. O direito, né, ainda falando de Pashucanes, que é o autor realmente, que aí me acompanha, eu acompanho as ideias de Pashucanes já há muitos anos, né, tive contato com o pensamento de Pashucanes, eu fui aluna do professor Alisson Mascaro, que depois foi meu orientador de mestrado, de doutorado, e desde os tempos da graduação eu estudo o pensamento de Pashucanes, e então ele é um autor central para mostrar a relação entre direito e capitalismo. O direito, ele estrutura a reprodução do capitalismo. Quando nós olhamos para as sociedades de modo geral, né, as pessoas costumam achar que, por exemplo, o direito, que se chamava por direito nas sociedades antigas, nas sociedades feudais, é a mesma coisa que se apresenta por direito no capitalismo. Na realidade, né, o direito, o direito, como ele se apresenta no capitalismo, diretamente derivado da forma mercadoria. É quando as pessoas passam a vender a sua força de trabalho e tudo passa a ser mercantilizado na sociedade, há uma separação entre os capitalistas, os donos dos meios de produção e a classe trabalhadora, e as pessoas são forçadas a vender a força de trabalho para sobreviver, e a sociedade se estrutura a partir da mercadoria, é aí realmente que surge a forma jurídica, dado que é preciso celebrar o contrato, e é necessário essa relação de igualdade entre as pessoas para que o contrato de trabalho possa existir, e a partir daí toda a sociedade passa a ser estruturada a partir do direito. Então, e o Estado também deriva dessa forma mercadoria, ele aparece como um ente terceiro ali que vai garantir também essa reprodução do capital. Pois bem, o capitalismo, ele se estrutura a partir dessa lógica, o direito é estrutural no capitalismo, então nós não temos como combater o fascismo estruturalmente por meio do direito. Então as pessoas às vezes têm uma ilusão, por exemplo, que um retorno à legalidade burguesa simplesmente bastaria. Na realidade, primeiro, essa legalidade ela é muito frágil. Essa legalidade ela é fruto da conformação entre a forma jurídica e a forma política estatal. E essa legalidade, esse padrão, ele costuma ser quebrado, esse padrão da legalidade, em momentos, por exemplo, de crise, momentos de ascensão fascista. O fascismo ele opera nessas duas chaves. Se nós pensarmos ali, até mesmo na atuação de juristas, nós tivemos juristas fascistas, amplamente, pensando historicamente ali no movimento fascista, no nazismo na Alemanha, nós tivemos, sim, juristas que encamparam esse tipo de ideia. Então, na realidade, e ainda que não sejam juristas fascistas, nazistas, a própria lógica do direito ela não se presta plenamente a combater a ascensão fascista, né? Na realidade, nós precisamos muito mais de uma atuação junto às massas para que esse combate ao fascismo possa se dar. Não tenhamos ilusões acerca do direito. E ainda que voltemos ao dito normal Estado de Direito, mesmo assim, nós estaremos imersos nessa lógica de reprodução dessa estrutura social. Então, não devemos ter ilusões acerca do direito, que o direito vai nos salvar ou vai nos emancipar. Na realidade, o direito estrutura a própria exploração, e é claro que há um movimento de fascistização dos próprios juristas, né? Há, sim, dentro do direito também disputas. Quando nós pensamos o direito, aqui eu lembro mais uma vez do professor Alisson Mascaro, ele vai trabalhar a partir de 3 vertentes, isso acho que é central para que nós possamos pensar o direito. Ele vai demonstrar que o direito na contemporaneidade pode ser pensado tanto de uma vertente juspositivista, que identifica o direito à norma, a não juspositivista, que identifica o direito a relações de poder, e a marxista, que realmente vai buscar as determinações materiais que constituem o fenômeno jurídico, e Pashucanes aí é um autor central, o que trabalha melhor essa questão. Então, não podemos ter ilusões acerca do direito, que vamos nos salvar do fascismo por meio das instituições. Muitas vezes a esquerda fica muito empolgada com atuações, muitas vezes do STF ou coisa do gênero. Não podemos ter ilusões nesse sentido. É claro que, do ponto de vista da conjuntura, muitas vezes até é importante que nós tenhamos ali algum magistrado que perceba que limites mínimos estão sendo extrapolados e que coloque um freio. Isso, do ponto de vista da conjuntura, é importante. Mas não podemos ter ilusão. Né? Eu coloco um freio, eu digo, nos movimentos fascistas, por exemplo, para que sejam exacerbados. Como a prisão desse deputado Daniel Silveira, por exemplo.
Sim, sim, exatamente. São questões desse nível que são importantes, porque senão se cria um movimento muito grande de fascistização da sociedade. E coisas que abusos e arbítrios podem vir a ocorrer em todos os níveis da sociedade, até mesmo para garantias de situações, por exemplo, de combate ao racismo, as situações de perseguição às mulheres, enfim, tudo isso é importante também uma atuação do direito, mas não tenhamos ilusões de que o direito vai realmente combater de uma maneira eficaz a ascensão fascista, né? A eficácia vai se dar realmente por uma atuação das massas. E falando dessa questão de combate ao fascismo, nem sempre, né? Porque o grande combate realmente ele se dá por meio de uma revolução socialista. Esse é o combate efetivo. Agora, nem sempre há condições subjetivas e objetivas para que se possa fazer uma revolução. É o que o Pachucanes vai falar, retomando aí o pensamento de Lenin. Então, o que nós devemos fazer nessas situações? Explorar as contradições que há entre fascistas e antifascistas, que também, muitas vezes, é necessário que haja uma frente antifascista, às vezes isso é estrategicamente válido, do ponto de vista da conjuntura, para frear um avanço fascista. Mas não tenhamos também ilusões de que isso por si só basta para frear eventuais ressurgências de movimentos desse nível. Agora, o que eu queria destacar é justamente isso, né? Não tenhamos realmente ilusões no campo do direito. Ainda que, no campo da conjuntura, seja válido também a luta no campo institucional. Tá bom, professora, olha só, eu vou ver com a nossa querida Sara Góes se ainda há alguns superchats. Sara, algumas perguntas, muita gente aqui fazendo sempre muitos elogios à presença da Juliana aqui conosco. O que aconteceu enquanto a gente conversava aqui, Sara? Você leu a colocação da Suzy, né? Ela fala aqui do Bernardo, e aí ela faz até uma citação que eu coloquei na tela, mas eu preciso ler. Ela fala o seguinte: como a ecologia se converteu numa espécie de moral dominante, num novo civismo, este lugar comum dos nossos dias é o meio apropriado para o fascismo sem nome. E aí muita gente estava comentando, assim, como a pauta ambiental é um negócio que encanta, né, a gente, e a gente vai, enfim. A Reginalíssima fala, valeu, Juliana, um aulão. O Vicente Joclas fala, investindo na diversidade da comunicação, manda um superchat pra gente. Massa, Vicente. A Carmen fala, excelente entrevista. Parabéns, Sara e Leandro, pelo convite à doutora Juliana. Já vou comprar o livro, que massa. A Reginalíssima mandou uma perinha aqui pra gente, Leandro. A Rose manda um outro desenho pra gente. A Suzy, gente, colocou o PDF aqui, mandou um superchat com o endereço do PDF do livro, do Bernardo. A Marta tá fazendo uma sugestão aqui de documentário da Netflix, que é a Conspiracy, sobre falsos ambientalistas. E as pessoas chamam também de... como é que chama, gente? Não é liberal... Você lembra, Leandro, qual é a expressão que é uma mistura de imperialismo com ambientalismo? Não, seriam ecopicaretas? Ecoimperialista. Ecoimperialistas. Ecoimperialista. E o Gbem fala, se o Hulk faz seu comercial, o Leandro também pode. Mais difícil é traduzir para o povão esses conceitos como a meritocracia disfarçada de empreendedorismo. A Valmira mandou uma perinha aqui pra gente, a Cristina Vilas Boas mandou a perinha pra gente, e o pessoal tá lembrando como a Globo recentemente começou a curtir muito as pautas ambientalistas, né? O pessoal aqui no chat está comentando isso. E também não tem, toda vida que Leandro fala de ateísmo, o chat meio que pauta a conversa toda para esse sentido. Ô, Sara, estão me mandando mensagem no privado pelo meu WhatsApp, não sei como, com mensagem de Jesus. Hoje mesmo de manhã, alguém entrou e falou assim, bom dia, paz de Jesus para você. Toda vez que eu falo sobre ateísmo aqui, falo sobre religião, a gente falou ontem, viu, professor? Causa um certo frisson, porque de fato é um tema bastante polêmico. Mas como eu não tenho muita paciência com religião, na verdade, eu sou um ateu impaciente, porque tem ateus pacientes e tem ateus impacientes. Eu sou um ateu impaciente, né? Essa discussão sobre religião, para mim, já foi há muito tempo. Eu entendo exatamente o que você falou, já tive essa discussão com outros pensadores marxistas sobre a necessidade, do ponto de vista estratégico e tático, de se trabalhar com a religiosidade do povo para se pensar numa revolução socialista, por exemplo, mas como eu sou só um marxista amador, eu me dou o desfrute de não ter nenhuma paciência com a religião. Mas vamos em frente. Fala, Sara.
A Patrícia Rocha, falei da história da religião no chat, né? Ela manda um superchat falando: religião é uma construção humana, na minha opinião, não tem nada a ver com Deus. O Vicente Jouclas fala: correlação de forças é vital. Vou ver se eu pulei mais alguma coisa. Não pulei nada. Mas assim, um dia a gente tem que combinar uma live só sobre isso, Leandro. Pois é, vamos trazer outros ateus também, pacientes e impacientes, para discutir esse tema aqui com os nossos queridos comentaristas. Então, eu fico aqui, já deixo aqui a minha gratidão, professora Juliana, pela sua presença. Foi uma aula maravilhosa, né? Você tem uma capacidade enorme, né, de explicar coisas complexas de uma maneira muito simples, muito fácil de ser entendidas, o que revela, de fato, a sua inteligência, seu brilhantismo como professora e como estudiosa. Gosto muito de trazer pensadores marxistas aqui. Eu acho que mais do que nunca a gente precisa trazer pensadores marxistas para o cenário do debate nacional, porque o marxismo hoje voltou a ser uma posição muito importante para o debate sobre a nossa condição social, sobre a nossa condição humana. O marxismo está mais vivo e mais atual do que nunca, e por isso, não só a Juliana, há outros pensadores marxistas jovens muito importantes. Eu inclusive, tenho recomendado para quem quiser ver, vai lá no Revolution. O Revolution é um ninho de discussão de marxismo na melhor qualidade, com gente muito boa, gente muito jovem, gente com a cabeça muito aberta e com uma visão muito moderna e muito atual sobre o marxismo. Então, vão lá no Revolution, revolution.com, vão lá, são longos podcasts, até de 3 horas eu uso, enquanto eu cozinho, eu fico ali ouvindo e tenho aprendido muita coisa, e eu tenho buscado ali bibliografia que tem me garantido uma atualização muito importante dentro do pensamento marxista e da política e da economia em geral. Então, professora, muito obrigado pela sua presença. Vai ter dedinho? Não, né, Sara? Posso me despedir da professora? Muito obrigado pela sua presença e eu espero que você volte sempre, e deixo aqui agora as suas considerações finais. Eu quero agradecer muitíssimo, né, a Sara, você, Leandro, a Sara que me transmitiu o convite, primeiro contato, a você, Leandro, por essa recepção tão calorosa, por esse espaço tão especial aqui, por essas suas perguntas, seus questionamentos tão importantes. Agradeço a todas e todos que nos acompanharam, fico muito feliz com essa recepção, e também convido realmente a todos e todas a pensarem realmente essa transformação estrutural da sociedade. Eu deixo aqui até um recado. Você falou do Revolution, realmente é um podcast incrível, e foi publicada recentemente uma obra, Revolution Entrevista Alisson Leandro Mascaro, pela Palavra Editorial, é uma editora marxista, bem interessante, e nesse livro eu tive a felicidade de escrever também um texto sobre as ideias do professor Alisson, há outros textos também, então convido também a todos a lerem aí Revolution, a entrevista a Alisson Leandro Mascaro. Eu já comprei o meu, professor, já chegou para mim pelo correio. Poxa, que beleza, fico muito feliz. E só deixar aqui realmente a minha gratidão e o meu abraço a vocês. Tá bom, então, muito obrigado, hein? Espero que você volte sempre pra gente. Um abraço grande. E eu apertei o dedinho. Fala, Sara. Toda vez que eu me despeço de alguém, viu, professor? Na hora que eu tô indo embora, eu falo, levando o dedinho porque chegou alguma coisa, ou alguém que precisa falar alguma coisa. Pode falar, Sara. É só para ler aqui o superchat da Reginalíssima, que ela fala: as leituras em Marx são essenciais para a atualidade. São, gente. São, sim, fundamentais. Obrigado, professor. Um grande abraço. E eu continuo aqui com Sara Góes. Para discutir sobre religião. Não encerrei a live dessa vez, sem querer. Ó. Pois foi ontem, só que o Sara Góes, ela encerrou a live, foi embora para casa, tchau. E quem quiser que reclame, foi sexta-feira, que reclame com o Kiko. Sara, então é o seguinte, essa discussão sobre religião está apontando para a gente fazer um dia só para discutir isso, não é não? Nossa, seria sensacional. Eu sou uma ateia super paciente, curto falar de religião, gosto mesmo. Eu gosto da mitologia abraâmica, eu gosto de tudo que envolve, porque eu sou formada em arte, né? Então, meio que, principalmente as artes visuais, giram em torno da arte, né? Da religião. E o Leandro é um ateu sem paciência, pistola. Sem paciência, eu não aguento. Eu não tenho paciência para missa, para culto, para padre, para pastor, para babalorixá, não tenho paciência, eu só não tenho paciência. Gosto da história, estudei bastante, conheço bastante a história, conheço bastante sobre a Bíblia, inclusive, me aprofundo sobre esses temas, gosto demais.
Mas a religião em si, eu acho que a gente já deveria ter passado por essa fase há muito tempo, mas se renova, né? Se reinventa, as pessoas continuam acreditando em Papai do Céu, em Santo, em Mamãe do Céu, em Menina Nossa Senhora e tal. Isso me dá um cansaço, que deve vontade de deitar no chão agora aqui e dormir. Quando eu começo a falar, eu tenho vontade de deitar no chão aqui e dormir. Do cansaço que isso me dá e da inutilidade que eu vejo nisso para o desenvolvimento intelectual, humano, econômico, político, social e para o futuro do mundo e do planeta. Mas, enfim, eu sou menos de 1% da população. Quando chega alguém aqui do DCM e aí manda aquelas mensagens, olha, que Deus te abençoe, eu estou orando por você, teu coração não fica quentinho, não? Não, eu gostaria que as pessoas parassem com isso, na verdade. Não fica quentinho, não significa nada para mim. Eu entendo até que seja uma demonstração de carinho. Mas você sabe que essa coisa assim, eu estou orando por você, estamos em oração e tal, é uma maneira de não fazer nada dizendo que está fazendo, né? Se você ajudar as pessoas mesmo, vão lá na casa dela, dá o dinheiro para comprar remédio. Né, em vez de fazer grupo de oração, vai lá fazer uma faxina, capinar um lote, né, lavar uma louça, lavar roupa, né, levar comida, fazer um almoço. Essa coisa demonstração de ação real. Vai lá fazer alguma coisa. Vou botar você na minha lista de oração. Não precisa botar, não. Não precisa botar, não. Olha essa sugestão, coisa maravilhosa, a da Yara Menezes. Convida o professor Aquias Santarém para falar de religião. O Aquias era convidado fixo das quartas-feiras no começo do ano passado. Nossa, seria sensacional colocar Aquias e Leandro, porque o Aquias é calmo que nem você, Leandro, assim, ele é calminho nessa tua frequência. Então tá bom. Então, gente, olha só, muito obrigado pela presença de todos, tivemos uma audiência ótima, muita gente mandou super sticks, tivemos novos membros, enfim, a live começou a semana melhor do que o Brasil. Começou feliz, começou, né, com uma presença luminosa, a professora Juliana Magalhães. Eu já falei para a Sara, eu já tinha ouvido ela no Revolution, fiquei super impressionado, sobretudo com ela você vê que ela é uma intelectual muito bem formada, tem muito conhecimento, mas ela consegue falar, né? E ela fala com uma fluência, com uma capacidade de explicação maravilhosa. Então, sensacional. Ó, isso é a Marília que está aparecendo aí, escrevendo, né? Tasso Genro, não, foi você mesmo, né? Fui eu. Eu achei que a Marília estava aqui nos observando, eu esqueço que a Marília está nos observando às vezes aqui, tá bom? Então tá bom, gente, olha, algum dedinho, posso me despedir também das pessoas? Reginalíssima mandou um superchat para dizer, Leandro, faço isso, mas também oro. E a Workmaster fala, eu vou contribuir com o DCM por causa do Leandro Forte, sou até convicta. Aê! Gente, a Marisa tem cada história, assim, a história de vida dela, da família dela é incrível. Um dia a gente tem que fazer uma live de membros com ela. Tá bom, então. Gente, olha, obrigado. Um beijo para todos. Obrigado, Sara. Beijo grande.